Tudo bem, futuros aprovados? Hoje nós vamos de reações inorgânicas, balanceamento por tentativa e oxirredução. Você precisa, sem dúvida nenhuma, ir super bem nesses conteúdos para gabaritar as questões de vestibular. Vamos lá! Então, toda vez que nós vamos representar uma reação química, né, nós temos que lembrar daquele conceito, né, de Lavoisier, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a quantidade de elementos que você tem no reagente, o número de átomos presente no reagente, tem que ser igual ao número de átomos presentes no produto. Aí nós temos que lembrar o seguinte, sempre esse número que vem na frente, a gente chama de coeficiente estequiométrico. Eles estão representados de verde, ó. Né? Então, o A, o Bzinho, o C, o D representam para a gente os coeficientes estequiométricos. A setinha indica o sentido da reação. Normalmente, quando só tem uma seta, significa que essa reação ela é irreversível. Ela só tem o sentido direto, tá? Fica ligado, porque tem um outro tipo de reação que a setinha é diferente, tá? E aí, o seguinte, então sempre nós temos que balancear para que tudo que você tem no reagente bata com a quantidade presente no produto. Essa é a graça, né? Essa é a real do balanceamento por tentativa. Então, é obter a mesma quantidade dos dois lados. O balanceamento por tentativa, depois vocês vão ler isso aqui com mais calma, mas ele se resume em quê? Em deixar o menor número inteiro dos dois lados, certo? E fazer com que essa equação tenha a mesma quantidade de átomos envolvidos, tanto no reagente quanto no produto, e sigam a conservação de massas, né? Sigam essa proporção ali de número de átomos presentes na equação. Depois vocês vão observar certinho aqui, mas eu vou explicar um macete bem simples. Qual é o macete que eu vou dar para vocês? É o macho, né? Macho é sempre você vai observar se você tem metal, se você tem ametal, depois você vai observar se você tem carbono e vai deixar sempre por último o hidrogênio e o oxigênio na hora do seu balanceamento, tá? Então a regrinha do macho, ele vai te ajudar na hora do balanceamento por tentativa. Beleza, mas a primeira coisa que você vai ver ao observar uma representação química é equacionar quantos átomos você tem no reagente e quantos átomos você tem no seu produto. Depois disso, nós vamos, né, começar pela regra, né? Nesse caso, você poderia começar, em vez do hidrogênio, pelo nitrogênio. Por quê? Porque não tem metal, né? Observe na equação que não tem metal. Tem um ametal, que é o nitrogênio, que está em quantidade diferente. Então, você poderia colocar o 2 aqui na frente. E ao colocar o 2, você iria mexer com o coeficiente do hidrogênio, certo? Então, 3 vezes 2, porque tudo que está na frente multiplica toda a molécula. O coeficiente estequiométrico, uma vez que ele está, né, na frente da molécula ali, ele multiplica todo mundo. Então, 3 vezes 2, você tem agora 6 hidrogênios, beleza? E se você tem 6 hidrogênios, então você vai ter que vir aqui na frente, colocar um coeficiente estequiométrico, que de preferência seja um número inteiro e o menor valor possível para dar a mesma quantidade que você já tem ali. Então, vamos lá. 3 vezes 2, 6. Pronto, agora você tem 6. Você tem 2 nitrogênios e 2 nitrogênios. Então, primeiro nós mexemos no carbono e depois no hidrogênio. Primeiro nós mexemos no ametal, que é o nitrogênio, não tinha carbono, a professora tá doidona. Nós mexemos no ametal, que era no nitrogênio, e depois o hidrogênio. Então, seguimos a regrinha do macho. Mas vamos aqui, ó. Então, nós colocamos o coeficiente 3 na frente do hidrogênio para equacionar, ó, bonitinho, né? E depois nós colocamos o coeficiente... Deixa eu apagar toda essa rabisqueira aqui, que aí vai ficar mais bonitinho para vocês observarem, né? E aí mudou para 6 e colocamos o coeficiente 2 na frente da molécula do amônia, que ficou fora ali, depois a gente vai organizar isso daí. E aí agora você tem também 2 e 6, ó. Todo mundo bateu, ok? Nós efetuamos o balanceamento seguindo a regrinha do macho.
E a equação balanceada ficou N2, 3H2, 2NH3. Outra coisa, quando não tem nada na frente da molécula, lembre-se que aqui é 1. E é uma pegadinha que os vestibulares costumam, né, pregar, e você, se não estiver preparado, escorrega na casca da banana, que é o quê? Somar os coeficientes. Às vezes você soma lá o 2 e o 3 e esquece que tem o 1 na frente do nitrogênio. E aí dá errado sua soma, né? Então fica ligado nisso daí. Outro exemplo. Então nós temos ácido sulfúrico, né, com hidróxido, que vai formar um sal e liberar água. Observem, ó, que o seu potássio não está na mesma proporção. Aqui você tem 1 e aqui você tem 2. E o potássio, lembra lá da regrinha do macho, ok? O potássio é um metal, então, opa, vou começar por ele. Coloco o coeficiente 2 aqui, tá? Depois que eu coloquei o coeficiente 2, eu vou mexer com a quantidade de hidrogênio presente na molécula. Porque agora eu vou ter, ó, 2 mais 2 vão ser 4 hidrogênios no total. Só que do outro lado eu só tenho 2. Então eu vou ter que vir aqui e colocar 1, vai ser ele mesmo. 2 vezes 2, 4. Opa, fechou, ficou lindo, né? E aí você confere os demais, ó. Enxofre você tem 1, aqui você também tem 1. Oxigênio, mudou também a quantidade, tá? Ó, você tem 4 mais 2, que vão ser 6. Aí observa aqui, você tem 4 mais 2, que você vai ter 6. Mas todo mundo ficou com o coeficiente certinho, utilizando a regrinha do macho. Então, primeiro nós balanceamos o metal, depois nós mexemos com a quantidade do hidrogênio, porque não tinha outro ametal com quantidade diferente, não tinha carbono com quantidade diferente. Então, nós utilizamos esse macete para fazer o balanceamento, beleza? Então, deixa eu apagar tudo aqui, que vai ter a animação bonitinha e vai mostrar tudo isso para vocês, né, passo a passo. Então, se liguem aí na regrinha do macho. Então, colocamos coeficiente 2, ficou 2, bonitinho. Depois, né, nós colocamos o 2 na molécula de água e equacionamos tudo certinho. E a equação balanceada ficou H2SO4, 2KOH, que formou o produto K2SO4 e 2 moléculas de água. Agora vamos lá para o que dá dor de cabeça. Balanceamento por oxirredução. Eu gosto de simplificar ele em 5 passos. Calcular o número de oxidação, verificar quem reduziu, quem oxidou, fazer a variação do número de NOx, inverter os coeficientes que oxidaram e reduziram e balanceamento por tentativa. Depois vocês vão ler tudo isso bonitinho também, mas eu coloquei bem resumidinho para vocês. Mas bora para a prática. Vocês precisam saber o seguinte. Primeiro, né, primeira coisa muito importante que eu vou colocar aqui, que é um bizu que vocês vão estudar, vocês precisam saber calcular. Eita, peraí, prof. Vocês vão precisar saber calcular o número de oxidação, calcular o NOx, né? Então, vocês precisam calcular o NOx. E para vocês calcularem o NOx, vocês precisam saber os valores fixos, né? Porque nós sabemos que na tabela periódica existem números de oxidação que são fixos e existem números de oxidação que são variáveis. Então, primeira coisa importante é que vocês saibam calcular o número de oxidação e saibam a tabela dos valores fixos e dos valores variáveis. Aí vamos lembrar. Quem oxida perde elétrons, aumenta o NOx e é o agente redutor, ok? No processo de oxirredução. Quem reduz ganha elétrons, diminui o NOx e é um agente redutor. Então, pensa aqui. Substância simples, o valor é igual a 0. Quando ele está na forma iônica, o valor dele é igual ao valor do íon, mais 2. Agora vamos para o produto. Como o Zn está na forma iônica, o valor para ele é mais 2. Como o cobre está neutro e não está na forma iônica e é um elemento sozinho, né, uma substância simples, o valor dele é 0. Então, observe aqui o valor. Do número de oxidação, né, ó, de 0 para mais 2, ele oxida. Porque ele aumenta o número de oxidação, mas ele perde elétrons, tá? Então, se ele oxida, ele é considerado o nosso agente redutor aqui. Então, ó,
Eu efetuei o primeiro cálculo, primeiro passo, calculando o número de oxidação. Segundo passo é o que eu estou fazendo agora, associando do reagente para o produto, quem oxida e quem reduz, tá? Conferindo todo mundo da equação. O cobre era mais 2, passou para zero. Então, de um número positivo para zero, ele reduz. Se ele reduz, ele ganha elétrons, né? Então, se ele ganha elétrons aqui, ele é o nosso agente oxidante. Ele vai ajudar o outro a oxidar, tá? Então, beleza. Feito isso, né? Você vai para o terceiro passo, que é inverter os coeficientes. Depois que você inverter os coeficientes, você vai, por último, balancear por tentativa. Aqui tem outros exemplos para vocês, ó. Então, para facilitar essa equação, aqui é uma setinha, tá, gente? Para facilitar essa equação, né? Primeiro nós calculamos o número de oxidação de todo mundo. Potássio tem valor fixo, oxigênio tem valor fixo. Nós encontramos o valor para o X, que era o Mn. Então, o valor que nós encontramos foi mais 7. Hidrogênio tem valor fixo. O valor do cloro é menos 1. Potássio e cloro, os dois têm valores fixos, tá? O cloro, quando está em composto binário, ele também pode ser considerado menos 1. Aqui eu também poderia ter substituído já menos 1. Aqui nós temos o valor do cloro e nós iríamos encontrar o X para o Mn. O X para o Mn foi mais 2. Na molécula de água, você já tem um valor fixo de hidrogênio e de oxigênio, é só substituir. E aqui, substância simples igual a zero, ok? Então, primeiro você calculou o NOx, depois verificou quem oxidou e quem reduziu. E a terceira etapa é fazer a variação. Variação, você vai pegar quem oxidou, ok? E vai pegar o valor final menos o inicial. E quando você encontrar o resultado, você vai multiplicar, né, pelo maior número de átomos envolvidos ali naquela equação. No caso, né, nessa nossa equação, a gente não precisou multiplicar, ele ficou por ele mesmo, tá? Aí depois você vai fazer a mesma coisa, né, na verdade aqui, perdão, ó, com cloro a gente teve que multiplicar, porque no reagente só tem 1. Aqui a gente tem 2, então nós multiplicamos pela maior quantidade de átomos do cloro, que foi o que sofreu oxidação, tá? Ele foi de menos 1 para 0. Por isso que a gente multiplicou pelo 2. No caso do Mn, não, porque eu só tenho um Mn e aqui eu só tenho um átomo de Mn. Então, eu vou pegar a variação que eu encontrei vezes 1 mesmo. Depois disso, nós vamos inverter, ó lá. Deixa eu só apagar essa rabisqueira já que eu tô utilizando. Eu gosto de rabiscar, gente. Acho que vocês já perceberam isso, né? Então, é o seguinte, ó. Seguindo lá agora, né? Depois que a gente encontrou esses valores, nós vamos... Encontrou, fez o cálculo, verificou quem oxidou, quem reduziu, fez a variação, né? Nós vamos inverter os coeficientes. O coeficiente do cloro vai para frente da molécula, aqui ó, vai para frente da molécula do KMnO4. E o coeficiente do KMnO4 vai para frente da molécula do cloro. Então vai ficar assim, ó, o 5 e o 2. E depois vocês vão balancear por tentativa, seguindo a regrinha do macho. Então, no final, nós tivemos que colocar 2 no cloro, no potássio, que é o metal, 2 para o Mn. Aí, como no nosso produto nós temos mais hidrogênio do que no reagente, nós tivemos que colocar o coeficiente 16. Lembre-se que aqui, ó, você tem uma setinha, tá? Aqui você tem uma setinha, tá, gente? Vamos lá para outro exemplo, né? Como que a gente vai fazer chegar no coeficiente? Aqui também tem a setinha, tá, gente? Eu não sei porque quando eu fui abrir ele sumiu as setinhas. Primeiro, nós vamos fazer o cálculo de número de oxidação. Depois, né, verificar quem oxidou, quem reduziu. Olha lá. Depois que a gente fez isso, nós vamos fazer a variação, que é a terceira etapa. Feita a variação, nós vamos para a quarta etapa, que é essa daqui, ó, inverter. Substituiu, né, o valor que a gente inverteu e fez o balanceamento por tentativa. Então, ficou 4Ag, 2H2SO4, 1O2, 2AgS e 2H2O.
Vamos mais uma, né? Só que aqui, agora, é uma equação iônica, porque ele tá na forma de íons, ó. Lembra lá a regrinha que eu falei para vocês antes? Toda vez que você tiver um composto, né, e esse composto estiver na forma iônica, você vai elevar o valor do número de oxidação, ou ele vai ser igualado ao valor do íon, ou vai ser ele, no caso, quando ele for uma substância simples. Então, primeiro nós vamos calcular o número de oxidação, tá? E aí nós vamos encontrar o valor para todo mundo aqui, ó, né? Deixa eu apagar de novo. Ó, encontramos o valor para o cromo, que foi 6, oxigênio é menos 2, o ferro, como ele é uma substância simples, ele vai ter o valor de mais 2, hidrogênio mais 1. O cloro, como ele está numa forma simples iônica, mais 3, ferro na forma simples iônica, mais 3, e aqui você tem um valor tanto para o hidrogênio fixo quanto para o oxigênio. Depois você vai pegar quem oxidou e vai fazer a variação. A mesma coisa você vai fazer com quem reduziu. Vai pegar, né, o valor final menos inicial e vai encontrar, então, quando você faz isso, você vai classificar quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante. Realizando já, junto com o reagente oxidante e reagente redutor, vocês vão encontrar as variações de número de oxidação. Então, primeiro nós encontramos a variação, número de oxidação, né? Esse daqui vai ser igual a 6 e o outro vai ser igual a 1, né? O ferro vai ser igual a 1 e o cromo vai ser igual a 6. Você vai olhar o maior coeficiente e, se necessário for, você já vai multiplicar. Então, no caso do ferro, a gente só tinha um átomo, aqui eu só tinha um átomo. No caso do cromo, né, nós temos 2 átomos. Então, você vai ter que multiplicar isso por 2, tá? Por isso que deu 6 no final. E vai inverter. Vai colocar o coeficiente de quem reduz na frente de quem oxida, o coeficiente de quem oxida na frente de quem reduz. Por último, você vai fazer o balanceamento por tentativa, né? Lembrando da regrinha do macho. Se tiver metal, você vai começar balanceando por tentativa o metal, a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio você sempre deixa por último, tá bom? Então, ó, essa foi a equação, né, balanceada no final. Lembrem-se lá de mais uma coisa. Toda reação química, ela emite evidências. Ela pode liberar um gás, ela pode ter mudança de cor, ela pode ter formação de um sólido, ou dissolução dele, liberação de gás, absorção de gás, liberação de luz ou eletricidade, que são fenômenos, né, que indicam que é uma reação química. E também nós temos os tipos de representação dessas reações. Elas podem ser chamadas de síntese ou adição quando você tem substâncias simples e forma substância composta no produto. Ela pode ser chamada de reação de decomposição ou análise quando você tem uma substância composta e no produto ela se separa em substâncias simples. E as reações de decomposição, elas podem ser chamadas também como pirólise, quando você utiliza do calor, fotólise, quando ela acontece em presença de luz, ou eletrólise, quando ela acontece em presença de corrente elétrica. Nós temos também as reações de deslocamento ou simples troca, que são reações onde nós temos no reagente substância simples, substância composta, formando no produto substância composta, substância simples. E sempre vai depender da reatividade dos metais. Por isso que nós temos uma fila de reatividade para os metais e uma fila de reatividade para os ametais. Então, nós vamos seguir essa fila para saber se vai acontecer a reação, né, ou não. Mas pensa lá, aqui só vão trocar os parzinhos. Então, o A agora que estava sozinho vai para a molécula composta e o B que estava na molécula composta vai passar a estar sozinho. Mas esse joguinho de troca, de dança das cadeiras aqui, só vai acontecer dependendo da fila de reatividade ou da nobreza. Reação de dupla troca, nós vamos ter todas as substâncias do seu reagente composta e todas as substâncias do seu produto composto. E o que eles vão fazer é a dança da cadeira, a dança dos parzinhos. O A e o B, né? Eu vou ter o B que vai se ligar com o C da outra molécula. E eu vou ter a molécula A que vai se ligar com o D que estava na outra molécula. Então, normalmente,
A gente associa também com reações de neutralização entre ácidos e bases, né? Que formam as reações de dupla troca. Ou reações também de soluções mais voláteis, mas que normalmente as reações de dupla troca são reações que a gente chama de neutralização, ok? Pode ser completa ou incompleta, né? Parcial ou total, mas vão ser as reações de neutralização. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição e um forte abraço. Tchau, tchau.